Vamos, nesta mensagem agora, meditar por alguns minutos aqui na palavra do Senhor, e eu gostaria de titular esta mensagem como as últimas palavras de Jesus Cristo. Em João 14, João 15 e João 16, Jesus, ele vai dar as suas últimas orientações, mas antes dele começar ali a dar as suas últimas orientações, Jesus, ele vai sentar à mesa com seus discípulos e ele vai fazer ali a última Santa Ceia. Ali, antes das últimas orientações, o nosso Cristo iria lavar os pés dos seus discípulos e iria ensiná-los, dar as últimas orientações aos seus apóstolos. Agora veja, para você ver o contexto, nos últimos momentos da vida de Jesus, ele saberia que nas próximas horas ele enfrentaria a cruz e depois iria para o túmulo. Todos nós nesta vida, meus irmãos, nos últimos momentos da nossa vida, o que nós fazemos? Se você fosse viver os últimos momentos da sua vida num leito de um hospital, ou algo que te permitiria você entregar as últimas palavras para alguém que você ama, para um amigo, para um parente da família, como você iria pensar para dar as últimas palavras? Foi nesse contexto que Jesus sabia que ali seriam as últimas orientações, como um pai que antes de levar a filha ou filho para o altar, para o ministro fazer ali a cerimônia do casamento, o pai chama o filho, chama a filha e dá suas últimas orientações. As últimas orientações sempre são muito importantes. As últimas palavras que nós damos sempre são muito importantes. E elas não são jogadas ao vento, elas são pensadas de forma profunda, aquilo que nós iríamos falar para as pessoas. Então, dentro de um contexto de últimas palavras, o próprio Senhor Jesus, ele traz os seus discípulos para perto de si e ele começa a dar as orientações. Em João 14, João 15, João 16, são palavras que nós devemos ler com muito cuidado, porque são praticamente as últimas palavras do Senhor. Ali ele estaria deixando um marco para os seus discípulos, e essas palavras elas foram muito bem registradas pelo Espírito Santo de Deus, e está escrito no Evangelho de João 14, 15 e 16 para a nossa vida. Jesus estava prestes a partir. Então, dentro deste contexto, o que ele fala para os seus discípulos? Quais são as últimas orientações? E nós sabemos que Jesus, como sempre da natureza dele, ele sempre quer acalmar os nossos corações. Ele diz assim, ele começa dizendo as últimas palavras: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele começa dizendo para que o nosso coração não ficasse perturbado. E em decorrer desses 3 capítulos, Jesus ele vai dizer com toda a firmeza do mundo para os seus discípulos. Ele diz: olha, é necessário que eu vá, porque se eu for, será melhor para vocês. Jesus ali está dando as últimas palavras para os seus discípulos, os quais em alguns momentos eles ficaram com o coração triste. E o que mais estava acontecendo nestas últimas palavras dadas pelo Senhor Jesus? Nós vemos em capítulo 16, quando Jesus vai dizer sobre a outra pessoa que viria. Praticamente, nesta reunião com os discípulos, ele estava dizendo, estava anunciando que haveria agora uma troca de liderança, haveria a troca de um líder. Como assim, bispo? Jesus estava dizendo: olha, eu vou para o Pai e eu vou enviar um outro advogado, um outro consolador. Jesus estava dizendo: eu vou ter que ir, mas outro virá. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que estavam ali com medo, ele estava dizendo: olha, agora que vocês vão trocar de líder, o líder será outro. Mas quando Jesus disse: o outro consolador virá, a palavra outro no grego, ela nos dá 2 palavras no grego. Ela nos dá a palavra alhos e ela nos dá a palavra hétero.
ou seja, a palavra hétero vem de heterossexual, no caso, sexo com outra pessoa do sexo oposto, mas não é a palavra hétero que cabe dentro da palavra outro, que Jesus disse em João 16. Em João 16, quando ele diz a palavra outro, que também tem uma conotação no grego da palavra alhos, ele estava dizendo, a palavra alhos significa idêntico a mim. Jesus estava dizendo então, na palavra alhos, ele estava dizendo, eu vou, mas o outro líder que vai vir e vai ficar no meu lugar, ele é da mesma forma do que eu. Assim como eu represento um pai, assim como eu represento a vontade do pai, como ele disse para Filipe, quem vê a mim, vê o pai. Agora Jesus está dizendo, quem vê o outro líder, vai ver a mim. Jesus estava dizendo para os seus discípulos galileus, está dizendo para eles, olha, outro líder virá, mas ele é exatamente igual a mim, assim como eu representei o Pai, ele vai me representar, e a obra desse outro líder será a continuidade daquilo que eu comecei. Veja bem, os discípulos estavam preocupados, porque Jesus estava dizendo palavras agora, que outro líder iria assumir o comando daquela pequena igreja, da vida daqueles apóstolos, que estavam começando a igreja naqueles dias. Outro viria, outro queria pensar igual, queria falar igual, queria agir igual, da mesma forma que Jesus agiria, se ele estivesse aqui, meu irmão, o Espírito Santo age. Da mesma forma que Jesus falaria se ele estivesse aqui em carne e osso, o Espírito Santo fala aos nossos corações. O Espírito de Deus é o líder. Jesus não deixou a cadeira dele vazia, ele deixou o Espírito para governar a igreja, ok? E nós vemos ali em João capítulo 16, que Jesus falaria qual era a obra do Espírito de Deus. Jesus, ele disse assim, em João 16, versículo 7 em diante, ele disse assim, olha, quando ele vier, e ele tem 3 mensagens ali, que são para mim a coluna das mensagens do Espírito Santo, na igreja. Jesus, ele disse assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitos pregadores não separam esses tipos de mensagem, muitos pregadores não atentam para a riqueza que aqui há. Jesus estava dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. No versículo de número 7 ele diz, o mundo, porque não crê em mim. Jesus tem uma mensagem para o mundo, Jesus tem uma mensagem para a igreja, e Jesus tem uma mensagem da condenação do inimigo das nossas almas. Veja bem, Jesus disse que o Espírito Santo teria uma missão, ele vai convencer o mundo do pecado. E qual é o maior pecado do mundo? Nós vemos isso no próprio relato das Escrituras, quando diz, porque o mundo não crê em mim. Jesus não trata a igreja como mundo, e não trata o mundo como igreja. Jesus, ele faz distinção do que é um e do que é outro. Veja bem, quando ele disse, ele convencerá o mundo do pecado. O maior pecado, filho de Deus, é aquelas pessoas que não reconhecem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus, ele é exclusivista, ele quer adoração só para ele. Agora veja bem, o mundo não conhece a Jesus. As pessoas que muitas das vezes professam o nome de Jesus de forma inconsciente, de forma religiosa e de forma apenas repetitiva, eles não conhecem a essência do único eu sou, do único Cristo que ressuscitou e está sentado à direita do Pai, aquele que venceu, aquele que lá na cruz do Calvário, ele triunfou sobre as hostes infernais. Veja bem, o mundo não é a igreja. Qual é a mensagem para o mundo? A mensagem para o mundo deveria ser que Jesus Cristo é o único caminho, ele é o único Senhor, e que todas as pessoas deveriam voltar toda a sua fé exclusivamente ao nome de Jesus Cristo. Exclusivo seria totalmente exclusivo. Não é Jesus, mas fulano. Não é Jesus, mas ciclana. É Jesus e ponto final. Essa é uma das grandes missões do Espírito Santo, levar a evangelização às pessoas, mostrar que há um só Deus, que há um só intercessor,
Isso o mundo precisa saber, as pessoas precisam ser alcançadas com esta mensagem tão simples, que Jesus é o único Senhor. Mas nós vemos agora a segunda mensagem de justiça, quando lá diz, o mundo do pecado e da justiça, e ele explica, da justiça, porque vós não me vereis mais. Quando ele fala da justiça, ele está dizendo da maior doutrina bíblica que o apóstolo Paulo instituiu, a justificação. Ele está dizendo para a igreja, olha, vós não me vereis mais, mas lembre-se de uma coisa, o Espírito Consolador vai lembrar para vocês, vai falar ao coração de vocês, que todos os dias eu justifiquei através do meu sangue. A palavra justificar é a palavra que vem para dizer, eu vos tornei justos, justificado, vocês agora são pessoas justas. Então todos os dias o Espírito de Deus vai lembrar você que você é justo pelo sangue de Jesus. A palavra justo que recai sobre a nossa vida, ela é muito forte. Talvez seja por isso que muitos pregadores têm medo de ensinar sobre a justificação, porque através do sangue de Jesus, o Pai te vê totalmente justo. Aos olhos do Pai, você é justo, não há pecado em você, segundo os olhos do Pai. Se você está em Cristo Jesus, se você é igreja, quando eu digo filho de Deus, ou quando eu faço uma pergunta, meu irmão, você é filho de Deus, ou você é filho do diabo? E a maioria diz, não bispo, eu sou filho de Deus. Então vamos para uma matemática, Deus não é Deus de pecador, Deus é Deus de justos. Para você ser filho de Deus, automaticamente você tem que ter sido justificado, correto? A justificação, ela acontece pelo favor imerecido, pela graça, ela não acontece pelas nossas próprias obras. Agora veja bem, quando você declara que é filho, você automaticamente está declarando que é justo. Agora, se você é justo, você tem que se posicionar na fala, não pode haver confusão no ensino. Se você é justo, as suas orações não podem ser assim, Deus, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim. Não, você não pode orar assim. Você tem que orar, Senhor, pelo teu sangue eu fui feito justo, eu fui feito filho de Deus, e Deus é Deus de santos. Santos não pelas próprias obras, mas santos porque Ele nos fez santo, Ele nos santificou no seu sangue, através da obra do Calvário. O Espírito de Deus, que é o líder da igreja hoje, como diz lá em Apocalipse capítulo de número 2, carta 2 e capítulo 3, as 7 cartas que são enviadas à Ásia, todas elas terminam de uma forma, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito, ele fala à igreja, lidera a igreja. Agora veja bem, nós temos que entender uma coisa, o Espírito Santo, ele veio para exaltar a obra do Calvário, a obra que o Senhor Jesus fez na cruz com perfeição, e aonde ele dá um brado, está consumado, a obra da salvação foi feita. Mas o que nós vemos hoje, são as pregações, os pregadores, mais exaltando o que o homem tem que fazer, do que aquilo que Cristo fez. Muitas das vezes, as mensagens são voltadas muito mais para o homem, do que para a própria obra de Cristo na cruz do Calvário. E nós falamos, o homem tem que fazer isso, você tem que fazer isso para ser abençoado, você tem que fazer aquilo para ser abençoado, você tem que fazer por onde merecer as suas bênçãos. E muitas das vezes, meu irmão, você olha para dentro de você e diz, mas eu não consigo ser tão pleno dessa forma que o pregador está dizendo, eu não consigo alcançar esse nível de espiritualidade, eu ainda sou pecador, eu ainda sou falho. Essa é uma declaração totalmente errada, e nós temos que exaltar a obra de Cristo, o que Cristo fez na cruz, o que o Espírito faz em nós através da obra de Cristo. Mas para isso é preciso estudar a palavra, é preciso estudar o que a Bíblia Sagrada diz, e não termos jargões religiosos nos nossos lábios. Olha, eu sou falho, pecador, miserável. Isso é um jargão religioso, que Deus não se agrada dele. Deus se agrada quando você declara a obra de Cristo sobre a tua vida. Meu irmão, a mensagem para a igreja é de justiça. A justiça, ela é tão complexa, que ela é aceita pela fé.
Romanos capítulo 5 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Veja bem, se você olhar para você mesmo, você não vai ver justificação, porque você vai conseguir ver falhas em você. Mas quando você tira os olhos de você, como diz o livro de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, você olha para Jesus e você emana força de você. Você olha para a palavra e emana força de você. A justificação é um presente dado por Deus, é um dom de Deus. Veja bem, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu, e lá destaca, nenhum pecado, o fez totalmente pecador por causa de nós. Mas a Bíblia diz, para que nós fôssemos feitos justos nele. Veja bem, muitas das vezes nós vamos orar, e quando nós vamos orar, nós falamos: Senhor, tira essa angústia de mim. Mas nós pedimos a Ele para tirar a angústia, mas não recebemos da paz dEle. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, lanço sobre Ti as ansiedades, mas nós não pegamos os cuidados dEle. E da mesma forma, milhares de pessoas, de cristãos estão fazendo, lançando sobre Ele os seus pecados, mas se esquecendo de puxar para cima de si a justiça dEle através do sangue. Amado, no livro de Isaías, capítulo 54, começa com o título assim: o progresso da glória de Sião. O progresso da glória de Sião. E quando você vai ler Isaías 54, versículo 17, diz: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Esta é a herança dos justos do Senhor. Veja bem, Isaías está dizendo que haverá um progresso da justificação. Quanto mais nós agora como igreja chegamos a pleno dessa justificação, desse poder, do progresso da glória que foi alcançada o topo na cruz do Calvário. Lá na cruz o progresso termina, porque ali Jesus, Ele se faz pecador e faz o pecador justo. E o justo, como diz Romanos capítulo 5, que nós reinaremos em vida. Reinar, a justiça, ela quebra toda a opressão do inferno. Você, filho de Deus, talvez está passando por um momento de ataque espiritual sobre a sua vida, e talvez até em pecado. Bispo, mas o Filho de Deus pode chegar ao pecado? A Bíblia diz em João 2,1: filhinhos, uma coisa vos digo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, é a propiciação dos nossos pecados. Veja bem, o Filho de Deus, ele pode chegar a pecar, mas ele não permanece no pecado. Agora, se você, filho de Deus, está me ouvindo e está numa luta terrível entre a carne e o espírito, saiba de uma coisa: Deus não quer que você tenha consciência da sua fraqueza. Deus não quer que você tenha consciência dos seus pecados. Deus quer que você tenha consciência do triunfo, da glória na cruz, ali que Jesus triunfou sobre a potestade, sobre os principados. E se você está em Cristo, você está protegido em Cristo Jesus, você é justo em Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte nas cartas aos Coríntios, ele diz assim: o justo, recobre a memória e pare de pecar. Veja bem, ao longo dos anos, e há mais de 12 anos eu pastorei a igreja, eu vejo cristãos tentando parar de pecar, mas olhando para as próprias forças e sendo frustrados. Por quê? Porque a consciência do pecado é maior do que a consciência da justificação, pois a justificação é pouco ensinada. Agora veja bem, quando você tem consciência de que você é justo, é como se gerasse de forma forte na sua vida a sua verdadeira identidade. Você tem uma identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Essa vida no pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. A Bíblia diz em Romanos: o pecado não tem mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você se coloca debaixo, porque há algo sobre você. Veja bem, o pecado está na nossa carne, ok? Mas ele não está sobre nós. Se o pecado estivesse sobre nós, nós teríamos ainda o juízo de Deus. Mas como sobre nossa cabeça está a graça do Senhor, está a justificação, então sobre a nossa cabeça paira o favor imerecido de Deus, paira as bênçãos do Senhor. Então declare isso sobre a tua vida.
Jesus, nas últimas palavras, ele disse aos discípulos que o novo líder que estava chegando para assumir a igreja, esse novo líder, ele estava assumindo a posição de Jesus. E sabe o que ele estava fazendo? Ele agora vem para colocar as coisas no lugar. Meu irmão, saiba de uma coisa: o Espírito de Deus, ele te ama. O Espírito de Deus, ele quer que você olhe mais para Cristo do que para você próprio, e você vai estar vencendo o pecado. Veja bem, nós temos uma ideia de conversão. Sabia que a conversão, ela é para os iniciantes na fé, aqueles que ainda entendem pouco, mas para aquele que já alcançou um certo entendimento da palavra, nós temos que entender que desde o momento em que nós demos o primeiro passo, nós fomos recriados em Cristo Jesus. A recriação do Espírito, ela não é uma trajetória, ela é um momento, ela é instantânea. Daí então você começa a caminhar de forma instantânea, recriado, abençoado, nome escrito no livro da vida por Jesus Cristo. Mas bispo, e as minhas fraquezas? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa: o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Você não pode olhar para as suas fraquezas, você tem que declarar quem você é em Cristo Jesus. As opressões são quebradas, as ferramentas do diabo são quebradas. Veja bem, nos últimos dias nós estamos vendo milhares de cristãos sucumbir à depressão, pessoas, pastores tirando a própria vida. Ei, há algo errado, há veneno na panela, há veneno no ensino. Nós estamos tirando a graça, estamos tirando a justificação, estamos colocando as próprias obras do homem. E aí há veneno, aí há uma fraqueza, porque o homem, quando ele olha para si, ele não consegue chegar à posição que Deus já o colocou, e ele se frustra, e ele se decepciona, e ele olha para ele e ele diz: para mim não tem jeito, eu creio em Cristo, eu amo a Cristo, mas para mim não tem jeito, eu não dou conta de sair de tal pecado. Ei, meu amado irmão, vamos fazer uma mudança, que Deus levante uma geração que entenda o que é a justificação, que entenda o que é a graça. Veja bem, nós temos hoje no Brasil um desequilíbrio teológico muito grande, ou as pessoas puxam para esse lado, ou puxam para aquele, ou puxam para o outro lado. Nós sabemos que somos o corpo de Cristo, o corpo é completo, há uma mensagem completa. Olha, a Bíblia compara a igreja como um grande edifício, mas veja bem, um edifício ele tem que ter uma base sólida. E qual é a mensagem dos apóstolos para a base da igreja? É a graça do Senhor, é a justificação pelo sangue do Senhor. Graça, favor totalmente merecido. O problema é que muitos começam reconhecendo que não tem força e que dependem da graça, mas passam-se algum tempo, começam a caminhar na sua própria força. Eu fiz, eu faço, eu dou conta. Ei, Ele faz, Ele pode, Ele consegue, Ele levanta, Ele ama, Ele morreu na cruz, Ele triunfou sobre todo o poder do inimigo, e Ele nos colocou acima, juntamente com Ele. A igreja está acima, a igreja é justa, nós temos unção na terra, nós temos o poder do Espírito. E quando os apóstolos e os discípulos naquele dia ouviram Jesus dizer que um novo líder viria, só que Jesus agora ensina uma coisa: olha, há uma diferença de mim para esse líder, uma única diferença. Qual? Eu sou visível, ele é invisível. Eu estou de forma externa, ele virá e fará morada dentro de vocês. Esse novo líder que vai chegar, ele está dentro de vocês, ele está com vocês 24/48 horas. O Espírito Santo é ele o responsável de fortalecer a igreja, de ensinar a justificação. O Espírito Santo é ele o responsável para declarar sobre a tua vida a justiça do Senhor. Meu irmão, e os apóstolos ficaram maravilhados, mais do que os patriarcas, mais do que os profetas, porque o Espírito vinha sobre os profetas, e hoje o Espírito está dentro de nós, que somos profetas do Senhor nessa geração. Eu quero fazer uma oração por você, que esta palavra da justificação, as últimas palavras do Senhor, são muito importantes. Ele disse, na última palavra de João 16, ele disse no último versículo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês vão vencer. E o que é que faz vencer o mundo?
se não é a nossa fé. Nossa fé vai triunfar, igreja. Filho e filha de Deus, usa a sua fé. Deus, Ele lhe ama. Se esta mensagem está alcançando o teu coração, é porque o Espírito que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, Ele quer te levantar, Ele quer destronar toda a artimanha do inimigo. O inimigo está despojado. A palavra despojado significa desarmado. O inimigo não tem arma contra a igreja, porque o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. Eu gostaria de te abençoar teu ministério, pastor, líder que está me ouvindo. O Espírito de Deus vai levantar vocês. Uma nova geração está sendo levantada, uma geração que declara justiça, que declara a graça abundante sobre a nossa vida. E por que não dizer, foi derramada uma hipergraça sobre a nossa vida, foi derramado sobre a nossa vida uma graça fortuna. A palavra abundante significa fortuna, significa hiper. Por mais que alguns pregadores desequilibrados de forma teológica batem na hipergraça, ela existe. Ela está em Romanos 5,17, a graça abundante. E aonde abundou o pecado, hiper abundou a graça do Senhor. Não para te deixar na condição de pecador, mas para te levantar e colocar você justo diante do Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém, filho de Deus. Posso te abençoar, posso orar por você. Se você está às lágrimas agora, saiba que o Senhor tem um grande plano na tua vida. Se você ouviu esta mensagem e a fé brotou no teu coração, Deus tem muito mais para te dar. Amém? Busca a Ele, ore a Ele, leia a palavra do Senhor e Ele vai te fortalecer. Pai Santo, aleluia, eu te agradeço, Pai Santo, por esta vida. Eu te agradeço, ó Deus, por este homem, por esta mulher que está ouvindo esta palavra. E esta palavra veio como uma chave sobre esta vida. Esta palavra, ela veio para abrir portas sobre esta vida. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra todo o poder do adversário contra este homem, contra esta mulher. Quebra todo o poder do adversário, Pai, de acusação. É no nome de Jesus, Pai. Levanta este homem, levanta esta mulher com autoridade. Ó Deus, eu ministro cura divina. Eu ministro cura divina. Essa dor no estômago que você está sentindo, essa dor no braço, essa dor no peito, esta opressão na cabeça, em nome de Jesus eu estou dando uma ordem. Satanás, você não tem poder sobre esta vida. Sai agora em nome de Jesus. Que o Espírito de cura esteja sobre esta vida, que o Espírito Santo cure esta vida, renove este ministério, abençoe este homem e esta mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. A paz, filho e filha de Deus. Você acabou de ouvir aqui no meu canal uma mensagem que eu espero que tenha edificado a sua vida. Agora faça o seguinte, compartilhe esse vídeo, deixa seu like e se inscreva lá, para que todas as vezes que eu gravar um vídeo, você possa estar assistindo aí e ser notificado. Deus te abençoe.